Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast. Ficamos aí um tempinho de folga, não terminamos a temporada por alguns motivos pessoais, mas estamos de volta aí neste 2023 maravilhoso para nós. Espero que seja maravilhoso, né? Estamos aqui em abril, espero que o resto do ano seja muito bom. Feliz 2023 aí para vocês, galerinha que estão ouvindo a gente, que nos acompanharam no passado. E vamos que vamos, né? Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host por hoje. Lembrando só as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. E o nosso blog é mundorudete.wordpress.com. Só ir lá que temos notícias e informações para vocês em português. Um abraço para a galera do nosso Telegram, que sempre nos ouve, sempre nos manda feedback. Parabéns para quem jogou o nosso Fantasy ano passado, temporada passada, e os vencedores, que eu esqueci de marcar o nome, mas você que ganhou o nosso Fantasy aí do Saints Brasil, parabéns. E lembrando que esse ano teremos Fantasy de novo, o nosso Fantasy solidário, né? Porque vamos ajudar aí quem precisa. Ano passado a gente arrecadou, acho que quase R$600 com Fantasy, e para muitos pode ser pouco, mas para alguns pode ser muito. Então continuaremos com esta nossa metodologia. Estamos aqui para fechar a temporada de 2022 do New Orleans Saints, né? A gente não fez ainda, não tinha feito um podcast sobre isso, para a gente poder começar uma temporada nova aí, cheia de informações, que bombou, a off-season do Saints bombou. Mas vamos começar com nossos convidados, o Ivanzito. E aí, Ivan, tudo bem? E aí, Gé, tudo bem? Bom, muito bom estar aqui, falar de Saints mais um pouco. Eu posso falar que quem ganhou uma das ligas foi eu, tá? Eu tava até tentando dar uma olhadinha aqui pra ver quem ganhou a outra, mas... aqui, ó. Foi o Irones que ganhou, então os nomes estão dados aí. Bom, fazia tempo que a gente não vinha aqui falar de Saints, né? Então, apesar de tudo, é sempre bom estar aqui pra falar desse time. E o nosso outro convidado, que já é de casa, não faz mais parte oficialmente do Saints Brasil, mas sempre estará nos nossos corações, ele, Igor. E aí, Igor, beleza? E aí, galera, muito tempo sem gravar, muito tempo sem participar. Correria da vida tirou a gente um pouco dessa parte, mas estamos aí para falar um pouquinho de Saints, sempre bom. Agora, na off-season aí, estamos conversando também sobre o Saints com mais calma, agora que a rotina tá dando essa folga, e é isso aí. Vamos que vamos. Essa é a galera que vai fazer o We That Podcast número 109 para vocês. Vamos lá. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. O que falar dessa temporada 2022 do New Orleans Saints? Eu vou ler o que está na Wikipedia aqui, que eu fiquei com preguiça de fazer um texto, mas eu vou ler aqui para vocês. A temporada 2022 do New Orleans Saints começou foi a primeira, né, com o novo head coach Dennis Allen, que alegria. Sean Payton, ele estava de folga, né, tirou uma folga aí do Saints e da NFL durante 2022, foi comentar lá na Fox Sports, acho que era na Fox Sports, ficou um ano e fechou aí agora com
Broncos, o Denver Broncos. Vai lá, levou metade do staff do Saints, levou alguns jogadores, mas isso aí a gente vai deixar para falar em outro podcast. A temporada terminou em 7-10, ou seja, o Saints ganhou 7 partidas e perdeu 10 das 17 partidas aí que tivemos. Ficou em terceiro na NFC South e mandou apenas 2 jogadores pro Pro Bowl. Acho que fazia muito tempo que não mandava esse pouco de jogador aí. Mandou o Demario Davis, que teve uma temporada fantástica, diga-se de passagem, e o Cameron Jordan. E o Demario Davis foi Second Team All-Pro, né? Que é aquela votação que a Associated Press faz todo ano dos times aí. Eu acho que, aqui, segundo a Wikipédia, foi a primeira vez que o Saints perdeu por 2 temporadas consecutivas os playoffs, desde 2016. Então, para vocês verem como foi a tragédia dessa temporada. Lembrando aqui, recapitulando o draft, Chris Olave, o Saints draftou Chris Olave, Trevor Penning, Offensive Tackle. Chris Olave vamos de novo, Caio, peraí. Lembrando o draft de 2022 do Saints, a primeira escolha do Saints foi o wide receiver Chris Olave, vindo de Ohio State. Eu acho que, sem discussão, uma das melhores escolhas do Saints aí desse draft. Foi muito produtivo em 2022, desculpa. E depois foi o offensive tackle Trevor Penning, o cornerback Alontae Taylor, e depois teve as trades malucas, que eu prefiro não falar sobre isso, que ainda dói. O linebacker DeMarco Jackson e o defensive end Jordan Jackson. Eu acho que só quem jogou aí mesmo foi o Olave, o Penny machucou, jogou um pouco, mas machucou, e o Alontae Taylor jogou um pouco também, mas machucou, se eu não me engano. Mas esse foi o draft do Saints. Deixa eu ver aqui. E notáveis aí de free agents, underdraft free agents. Eu, pessoalmente, Rashid Shaheed, vindo de Weber State, o wide receiver, que ajudou muito, muito Saints aí nesta temporada. Eu acho que não tem ninguém que a gente queira que valha a pena. O Saints tinha Andy Dalton de quarterback e James Winston machucou e Andy Dalton foi quarterback do Saints aí até o final da temporada. Vou começar falando de coisa ruim. Mentira, vamos começar falando de coisa boa, porque as coisas ruins são várias. E pra você, o que funcionou nessa temporada, apesar dos pesares aí? Difícil começar falando de coisa boa, né? Tem que achar alguma coisa boa. Não, tivemos alguns pontos, né? Chris Olave, né? Foi um ponto bem positivo, com certeza uma escolha aí que o Saints não se arrepende de ter feito. Agora, se algum dia o Michael Thomas voltar a ficar saudável, a gente já sabe que vai ter pelo menos mais um wide receiver confiável ao lado dele. Como você falou, né? Teve o Rashid Shaheed aí que apareceu de boa surpresa. A defesa em si até que fez um trabalho decente. O Alontae Taylor, né? Desculpa. Também, quando precisamos deles aí em alguns momentos da temporada também, se mostrou bem útil. Demario Davis fez uma temporada incrível. E assim, o New Orleans Saints teve muito altos e baixos, né? A realidade é essa. Se a gente tivesse tido uma temporada um pouco mais, bem pouco mesmo, mais constante, a gente tinha conseguido uma vaga na pós-temporada, né? Foi por muito pouco. O Tampa Bay Buccaneers foi para os playoffs com apenas uma vitória a mais que o Saints. Mas o bom dessa temporada também foi para essa. Eu acho que é uma coisa ruim, mas que dá para levar o lado bom. A gente vê que o Saints não tinha um quarterback, um franchise quarterback no elenco, né? Foi bom para ver isso, que foi atrás de outro quarterback. E no geral, assim, eu acho que é isso, né? Muitas coisas
muitas coisas ruins. De coisas boas são alguns pontos aí brilhantes no meio da tristeza que foi essa temporada. Igor, é que eu tava, antes do podcast, tava lendo alguns artigos aí da gringa, como o Ivan falou, umas coisas que a galera lá da gringa destacou foi o Chris Olave e o Rashid Shaheed, coisas que funcionaram no Saints. O Alan Taylor também foi muito bom como cornerback aí na NFL, como rookie, mesmo sendo rookie, alguns erros aí. E falaram também bastante do Juwan Johnson, que funcionou, o tight end, que funcionou muito bem no Saints, no esquema com o nosso querido Dalton, nosso querido Andy Dalton. Eu falei em vários podcasts aí durante a temporada que ele foi, digamos, a bola de segurança ali do Andy Dalton. Ele funcionou muito bem, tanto que o contrato dele aí foi renovado e é isso aí. Ele vai ficar mais um ano aí em New Orleans. E eu queria perguntar pro Igor, a galera falou muito bem do corpo de linebackers do Saints, Igor. O que você achou deles aí? Todo mundo falou que foi uma das unidades que melhor trabalhou em 2022 no Saints. Eu acho que a gente teve algumas surpresas, né, no corpo de linebacker. Eu acho que o ano do Demario foi mais um bom ano, porque ele manteve o nível, né, que a gente já está acostumado a ver dele, mesmo com a idade avançando. Lembrando que o Demario, se eu não me engano, ele é o linebacker mais velho da NFL em atividade, né, então normalmente jogadores que estão na idade dele já estão com papel reduzido na defesa, ou já até saíram fora da liga. A gente teve o Kaden Elliss, né, que acabou saindo agora do Saints, que foi o segundo jogador com mais sacks desse time, né? Ele teve 7 sacks nessa temporada. Se eu não me engano, ele só ficou atrás do Cameron Jordan, trabalhando nesse papel desse especialista em pass rush, desse jogador diferente que vem atrás do quarterback. O Werner teve alguns problemas de lesão, mas ele jogou só 12 jogos, né? Não conseguiu jogar a temporada inteira. Mas eu acho que ele ainda continua com um bom rendimento, né? Ele foi muito elogiado em alguns jogos. E essa unidade, eu acho que junto com a secundária, foi a que melhor jogou, assim. A gente teve uma DL que não foi bem esse ano, né? Como eu comentei, foram 2 linebackers que não são pass rushers, não são designados como pass rushers desse time, dessa linha defensiva, que foram o segundo e terceiro com mais sacks. O Cameron Jordan esse ano, por exemplo, não bateu mais de 10 sacks, acho que não sei quantas temporadas fazia que isso não acontecia. Então o grupo de linebackers teve que fazer um trabalho muito, muito forte para fazer essa defesa funcionar, assim como a secundária foi muito bem também. E são os poucos destaques assim defensivos, talvez. A gente teve algumas surpresas, né, e de alguns jogadores que já saíram mesmo, né, por exemplo, o Kaden Elliss, o Kentavious Street, que chegou como undrafted free agent, e como free agent, perdão, que era do 49ers, chegou, se não me engano, até no meio, ele jogou a temporada inteira, participou de todos os jogos, né, mas no geral, assim, o Saints teve dificuldade no pass rush, e o grupo de linebackers e secundária foi quem por muitas vezes sustentou essa defesa durante essa temporada, porque a DL sofreu muito para manter aquele ritmo de anos atrás, que a gente lembra que o Saints ano passado, o retrasado, se eu não me engano, chegou a ser uma das melhores defesas, se não a melhor defesa da liga estatisticamente, com vários jogadores com altos números de sacks e pressões. Então, o que é bom também é que, por exemplo, o Werner é um jogador super jovem. O Davis ainda mostrou que tem gasolina no tanque, né? A água é ótima para render. E ver como que vai funcionar daqui para frente, né? Quem que vai chegar aí para ser esses jogadores de rotação. Mas, aparentemente, pelo menos o desenvolvimento dos jogadores foi interessante, né? Principalmente, a gente viu o Alontae Taylor caindo numa situação que não era melhor para ele, né? Porque o Letmore se contundiu. O Adibo, acho que também se contundiu, ele só jogou 13 jogos no ano passado. O próprio Taylor teve problemas de lesão, né?
E ele jogou como um ótimo cornerback 2 e até em alguns momentos como cornerback 1. Então destacar esses meninos que apareceram. Uma pena que o Ellis, o ano que ele apareceu de fato, né, depois de ser draftado há uns anos atrás, ele teve o que eles chamam de breakout year, ele vai ser apenas um ano no Saints. E agora desejo que ele fique saudável, que tenha uma vida boa, mas que seja um fracasso no Falcons, tudo de ruim para ele, né? Mas a defesa foi evoluindo, né? E muita gente teve que aparecer. A gente teve, por exemplo, Justin Evans quando machucou os cornerbacks, o próprio PJ Willis, o Daniel Sorensen é um cara que apareceu em alguns momentos, que é um jogador que ninguém esperava muita coisa. JT Gray, que era um special teamer, né? Que era um cara especialista nisso. Então foi um ano muito frustrante, eu acho, em geral, mas pelo menos a gente tá vendo que a gente pode ter alguns pilares sendo construídos nessa defesa. E eu acho que essas foram as coisas que funcionaram no Saints, né? Assim, não tivemos muitos altos nesta temporada de 2022. Agora, passando pelo lado ruim da coisa, o Saints novamente sofreu com lesões. Assim, não tem nem o que falar. A galera... como fala? O Evan, que acompanha o Pelicans, pode falar também que é o mesmo staff médico aí, que, pelo amor de Deus, não sei o que acontece, tem um sapo enterrado lá naquela clínica lá do Saints e do Pelicans, porque Jesus amado, eu acho que a lesão do Thomas, o Landry machucou, o Cesar Ruiz machucou, o Eric McCoy machucou, o Trevor Penny machucou, quem mais? Deixa eu ver aqui. Marshall Lattimore teve um rim lacerado, cara. O Dwayne Washington machucou. E vários outros aí que não sei o que acontece. Só um minuto, vou espirrar. Então, as lesões eu acho que afetaram muito Saints aí, principalmente do meio da temporada pro final. E não tinha muito o que fazer. Agora, as coisas que não funcionaram. Peraí que eu vou espirrar de novo. Pronto. As coisas que não funcionaram. Aqui, ó, eu vou destacar umas coisas aqui que eu vi lá no saintswire.usatoday.com. Depois, se vocês quiserem olhar lá a listinha. Aí depois vocês me dizem, Ivan e Igor, me digam se o que vocês concordam desta lista aqui que eles fizeram. Número 1, o play calling ofensivo precisa ser mais criativo, né, Pete Carmichael aí. Os Saints precisa que algumas mudanças sejam feitas na linha ofensiva. Alguns jogadores ali não estavam funcionando. Eles falaram também do uso do Alvin Kamara essa temporada, que foi horroroso. Dennis Allen precisa trabalhar mais o seu game management. A gente viu isso no jogo contra o Tampa Bay, o último jogo que a gente teve contra o Tampa Bay, que final de jogo horroroso, era pro Saints ganhar ali, era só ajeitar o relógio, digamos assim, deixar o relógio correr, mas Dennis Allen se perdeu totalmente. Uma coisa que muitos falam, né, temporada passada, que quando o James Winston sarou, ele deveria ter sido o quarterback do Saints, não o Andy Dalton, e a gente discutiu isso muito também no nosso podcast. A gente já falou do Shahid. E falaram do Special Teams, né? Falaram do Will Lutz, que essa temporada, voltando de lesão, ele foi péssimo. Então, essas são algumas das coisas negativas que a galera destacou. Eu fico aí principalmente com o uso do Kamara. A gente não conseguia abrir, a linha não conseguia abrir espaço para ele correr. E também ele foi muito mal utilizado pelo Pete Carmichael. Fica aí, o Pete Carmichael vai ficar no Saints ainda na temporada 2023. E isso daí, não sei.
eu acho que ele roda no fim da temporada se nosso ataque for tão ruim quanto foi em 2022, mas fica aí o meu questionamento do porquê manter um cara que não trouxe nada de bom pro Saints, né? E você, Ivan, o que você tem aí de negativo para você? O que não funcionou no Saints em 2022? Bom, dá pra citar mesmo bastante coisa que não funcionou, né? Como você bem falou aí, o ataque não teve um ritmo legal, longe disso, foi muito inconstante. Raros os jogos em que a gente conseguiu ver um ataque que funcionasse bem, né? E inclusive na grande maioria desses jogos a gente acabou vencendo porque a situação é que a defesa, dentro do possível, em grande parte da temporada, segurou as pontas, né? Um ponto já que eu vou falar negativo da defesa foi principalmente o jogo terrestre, que a gente não havia sofrido tanto. Na verdade, o Saints era referência, né, no jogo terrestre, contra o jogo terrestre nos últimos anos, e dessa vez essa temporada acabou sendo um pouco abaixo, no geral. Mas assim, a defesa foi longe de ser o problema. O principal ponto do Saints foi mesmo o ataque, foi o play calling do Pete Carmichael, foi essa indecisão de quarterback, mas uma indecisão causada pelos próprios quarterbacks, né? Porque nenhum dos dois possuía calibre de ser um quarterback titular na NFL. O Andy Dalton é aquele meia boca que todo mundo conhece, e o Jameis Winston não conseguiu ser melhor do que o meia boca que todo mundo conhece. Então... Hã? Alô? Alô? Aí, voltou. Ai, meu Deus. Mas parou a hora que eu tava falando do quê? O Jameis Winston não consegue ser um quarterback, então... Bom, tudo bem, ele não consegue ser melhor que o quarterback meia boca, que é o Andy Dalton. Isso já diz muita coisa. Continuando aí, o jogo terrestre também não funcionou bem, muitas lesões, mais um ano com muitas lesões. Alguns jogadores nem chegaram a jogar na temporada, outros jogaram muito pouco. Alguns deles tinham um histórico de lesão já, né? Então, não sei até que ponto isso é culpa do staff, mas é claro que o Saints tem esse problema crônico de lesões mesmo. E é algo que tem que ser revisto também, da mesma maneira que tem que ser revisto o nosso coordenador ofensivo, porque o Pete Carmichael, ele é bem fraco e devia ter saído nessa temporada. A gente vai sofrer mais um ano com ele. Como eu já falei algumas vezes, foi mascarado, né, a ruindade dele pela genialidade do Sean Payton durante vários anos. Agora as coisas não... A gente não tem mais o Sean Payton para nos ajudar. E eu não sei... O Sean Payton e o Drew Brees, né? E eu não sei se o Derek Carr vai ter a capacidade de melhorar muito essa ruindade que é o Pete Carmichael. Mas vamos ter que dar mais uma chance para ele aí. Assim... Foi uma temporada muito frustrante de várias formas. Porque eu acho que a temporada de 2021 foi muito atípica. Acho que foi bizarro o número de lesões, a situação do Covid, a gente precisar dos quarterback 4, 5 entrar em campo, né? Então, a gente sabia que não seria um ano fácil. Mesmo assim, a gente conseguiu ter um funcionamento melhor do time como um todo, que claramente o que mostrou que pegou mesmo foram as lesões. Então, assim, faltava qualidade técnica, mas não tem como você cobrar que o seu quarterback ou o seu jogador de linha ofensiva número 8, 9 consiga render da mesma forma. E esse ano parecia que a gente ia ter uma continuidade, porque essa é a ideia do front office do Saints, né? É a ideia de continuidade. E a verdade é que parecia que estava todo mundo perdido, e aí a gente viu, a gente já imaginava isso, né? Mas a gente viu o quão o Sean Payton é importante para a franquia, para a história da franquia como um todo, né? Quando o Saints deixa de ser Saints para ser Saints de novo, pós Dom Patrol, que é quando o Sean Payton e o Drew Brees chegam ao Saints, né? O ataque pavoroso, muitas lesões de novo, mas a gente via um ataque que não sabia exatamente o que fazer.
em campo que não criou uma identidade, né, de nem não ser um time, por exemplo, de passes curtos e screens, de perder essa identidade, né, perder isso em alguns momentos. E aí a lesão do Winston, que ninguém conseguiu entender, e assim, o Saints teve, eu acho que o Saints soube lidar melhor com essa situação de bastidores e vestiários. Eu acho que o vestiário do Saints é bom e a frustração dos jogadores acabou não se tornou um problema entre eles, assim, né? Apesar da situação do CJ Gardner-Johnson, que a gente pode falar também. Mas aí acho que é uma situação muito específica. Mas entre os jogadores, aparentemente, o clima é muito bom, né? Então eu acho que isso não regou uma espécie de racha. Eu acho que talvez haveria algum atrito com o coaching staff, né? Mas os meninos tiravam um sarro, né? Em alguns momentos que eu não conseguia acompanhar tantos jogos. Falar que o Saints não conseguia correr na primeira ou o passe dava errado. O Pete Carmichael sempre chamava uma corrida com o Kamara pelo meio, na pior situação possível, com o guard reserva. Então, assim, foi difícil mesmo. Essa consistência nunca foi encontrada durante o ano, né? E o Andy Dalton é isso, sabe? Eu acho que o Andy Dalton entregou exatamente o que o Andy Dalton pode entregar. E aí, com um playbook que também não facilita esse ataque funcionar e não colocou, por exemplo, o Kamara para render. Se pensar que o Kamara, ele teve 490 jardas recebidas na temporada, e a temporada só que ele foi pior foi a passada, mas a temporada passada ele teve muitos problemas de lesão, né, que impossibilitaram, né, que ele desenvolvesse o melhor jogo dele. Mesmo assim, ele basicamente teve a média de jardas corridas que ele tem, né, no ano, mas não com a mesma consistência, não com sendo um time de ritmo de ataque, de controle, né? Muito que falou, a gente conseguia pontuar e aí a defesa chorava sangue para segurar os jogos, né? E assim, mesmo assim, a defesa não foi uma defesa que provocou turnovers, foi uma do time que menos interceptou bolas, por exemplo, né? Então, e mesmo assim conseguiu sustentar pela consistência e qualidade de alguns jogadores. Eu acho que o coaching staff mandou bem também na defesa, e o do Dennis Allen é isso que a Gê comentou, eu concordo muito, que eu acho que o Dennis Allen, ele é muito bom tratando a defesa e ele se dá muito bem com o Saints, e tanto que eu peguei o set aqui do The Football Outsiders, que eles têm umas estatísticas avançadas, né, como a defesa impacta ou não o jogo, e o Saints, com todos os problemas da defesa, lesões, problemas para pressionar o quarterback, ou pelo menos para sacar, né, finalizar o sacks, ficou em oitavo no rendimento da sua defesa, né, oitava melhor defesa da liga. Isso que a defesa teve que ficar um número gigante de tempo em campo, o ataque não conseguiu dar esse descanso que a defesa precisava. E outro ponto, né, que eu acho que chama atenção, é que a NFC teve um nível de competitividade muito baixo, né? Eu acho que tirando o 49ers e Eagles, né, que foi pro Super Bowl, não foi uma NFC forte, que tinha um grande nível de competitividade, né? A gente viu que o Tampa mesmo vai para os playoffs, não, sei lá, quase que sem querer, e, né, ninguém na nossa divisão, por exemplo, merecia. Times extremamente irregulares, né? O próprio Lions, que é um time de reconstrução com uma defesa horrorosa, quase chegou lá. O Seahawks também com muitos problemas, né? Time muito inconsistente. Então, o preocupante é que o Saints, dentro dessa mediocridade da NFC, não conseguiu chegar lá e se disputar, né? Num ano que a NFC não tinha uma grande unidade de times, um grande grupo de times fortes para disputar o título e chegar ao Super Bowl. Isso é o preocupante, e a manutenção, por exemplo, do Carmichael, que é algo a ser analisado, né? Eu acho que também, se não funcionar, não houver avanços, é o último ano dele. O cara, ele é um upgrade sobre os jogadores que a gente tem, que a gente tinha anteriormente, tanto o Winston quanto o Dalton, mas ele não é o salvador da pátria, ele não é um cara genial, ele é um quarterback muito bom, né? Eu tenho minhas restrições com ele, mas ele é um quarterback titular nessa liga, é um quarterback que tem bons números. A questão é que vão ter que criar um funcionamento melhor para esse ataque, um ritmo melhor, porque a defesa, com ajustes, com a chegada de alguns jogadores, né, o draft está aí para
reforçar algumas posições e tudo mais, tende a ser uma defesa boa, né? Porque a gente viu uma defesa totalmente picotada funcionando. E então é o ataque criar um ritmo. Acho que ficar saudável vai ser importante, ter um ano mais saudável, né? E aí cabe ao Saints analisar a equipe médica, situações que estão causando lesões recorrentes em alguns jogadores. Mas, por exemplo, o Penny, quando jogou, cara, contra a corrida, o Penny é um cara excelente, sabe? Ele é um cara extremamente atlético, que finaliza bem as jogadas, que mantém bem os bloqueios, que veio pro final da temporada depois das lesões no pé que ele teve e rendeu. O Ruiz é um cara que teve o maior salto, acho que de jogadores de ataque, ele e o John Johnson foram os caras que tiveram o maior salto de evolução, de rendimento, né? Então, você tem o Ramczyk, que é um All-Pro, o McCoy, que é um cara muito consistente, bom jogador. O Pitt, que eu acho que a galera pega muito no pé dele, mas ele é um cara realmente que tem seus altos e baixos, problemas de lesão, mas não é um titular na NFL hoje. Então, assim, tem da onde tirar, né? O Olave tá aí, o Shaheed tá aí, tem como se reforçar mais. Vamos ver como é que volta o Michael Thomas, se volta, né? Muito frustrante o Michael Thomas, que é aquele jogo maluco contra o Falcons, e aí, de novo, entrar nessa sequência terrível de lesões que tiraram ele da temporada, e o Saints traz mais uma vez, ele aposta nele também, pega um aninho de contrato. Eu acho que foi a melhor opção para todo mundo, porque muito pouca gente ia apostar no Michael Thomas, sendo que ele ainda não tem condições de jogo, né? Ele tá em processo de recuperação, vamos ver como é que vai ser esse processo de recuperação. Mas essa inconsistência, dificuldade de tomada de decisão, confusões, foram repetidas vezes isso. E a preocupação é pela continuidade desses caras que não chegaram ontem no Saints, e isso já deveria ocorrer. E o Carmichael, assim, o Saints apostou numa continuidade, mas o próprio Carmichael não queria essa posição, né? Ele abertamente nem quis se candidatar à posição, o Saints que ofereceu para ele. Então, vamos ver como que ele vem para essa temporada, né? Ele tem mesmo algo diferente a oferecer, ou se é isso mesmo e a gente vai perder um ano de quarterback, perder mais um ano do Camara, enfim, essa é a nossa preocupação. Só para vocês terem noção aí de como foi a temporada aí, você que talvez não tenha acompanhado tão religiosamente igual a gente, o Saints ganhou do Falcons lá em Atlanta, perdeu pro Buccaneers, perdeu pro Panthers, perdeu pro Vikings. Aí depois ganhou do Seattle, perdeu pro Bengals, perdeu pro Cardinals. Para mim, essa foi a pior derrota aí. Assim, era uma vitória certa. O Saints conseguiu perder de 42-34 pro Cardinals lá no State Farm. Mesmo com o Cardinals sem quarterback. Aí ganhou do Raiders, perdeu do Ravens, perdeu dos Steelers, ganhou do Rams. Para mim, a melhor vitória da temporada, né? Eu acho que isso daí valeu para a temporada inteira. Perdeu de 0 pro 49ers, e o 49ers, acho que foi a primeira vez depois de não sei quanto tempo que o Saints perdeu de 0 pro 49ers. Então, foi péssimo, o negócio foi péssimo. Aí perdeu de novo pro Tampa Bay, onde a gente tava quase ganhando, perdeu com uma virada lá do Tom Brady. Aí a gente teve a bye, e depois da bye ganhou do Falcons, ganhou do Browns, ganhou do Eagles, mas o Eagles tava sem quarterback, o Eagles já tava classificado para pós-temporada, então foi aquele joguinho meio bem a boca. E para finalizar, perdeu pro Panthers. Ou seja, o Saints conseguiu perder pro Tampa Bay Buccaneers e pro Panthers 2 vezes na temporada. Então, cara, foi... Olha, não tem nem o que falar a respeito disso. Parecia que faltava sangue nos olhos dos jogadores do Saints em algum jogo. Não é possível. É legal isso que o Saints perdeu. Como você falou, perdeu 4 jogos da divisão, né? Ganhou as 2 vezes do Falcons, mas perdeu 2 vezes pro Buccaneers e 2 vezes pro Panthers. E ainda assim, só não ganhou a divisão por conta daquele final do jogo. Assim, óbvio que não foi só isso, mas se o Saints tivesse segurado aquela vitória contra o Tampa Bay, o Saints tinha 8 vitórias no final da temporada e Tampa Bay tinha 7, e era muito difícil que alguma coisa mudaria até o final. Essa última derrota pro Carolina Panthers, o Saints inclusive já estava até eliminado, né? Então não sei até que ponto ela vale, mas ainda assim, mesmo no meio de tanta ruindade, a gente ficou muito próximo de
conseguiu uma vaga, o que fala muito também sobre quão mal foi a NFC Sul e tende a ser ainda nos próximos anos a divisão mais fraca, né, provavelmente aí talvez da NFL. Igor, pra você, qual foi? Antes de eu fazer a pergunta, desculpa, Igor. Igual o Ivo falou, realmente, eu acho que ali na semana, deixa eu ver aqui, pela semana 11, a NFC South, ninguém sabia quem ia ganhar. Tipo, cada semana, uma semana era o Tampa Bay, que era líder, outra semana era o Falcons, o Saints liderou acho que 1 ou 2 semanas. Então, é a divisão que foi muito aberta, e muita gente na timeline ali no Twitter, descansa em paz, Twitter, falando que ninguém da NFC South merecia ir para os playoffs, o que era verdade. Então, igual o Igor já falou, igual o Ivan já falou. Então, para vocês verem que a divisão estava muito aberta e o Saints conseguiu perder assim, por causa de um jogo, não ir para pós-temporada. E a gente sabe quanto que isso impacta aí, né, na decisão de jogadores virem aí na off-season pro Saints. O Saints teve muita sorte essa off-season, óbvio que a gente vai fazer um podcast aí falando dela, mas já adianto que para mim o Saints teve muita sorte aí na off-season. O Saints contratou o Derek Carr, mas como o Igor falou, ele não é ele não é o escolhido, digamos assim. Mas vamos ver o que ele consegue fazer junto com o Michael Thomas, se estiver saudável, com o Chris Olave e com o próprio nosso próprio coordenador ofensivo vai, sei lá, sair da mesmice com ele, né? Um quarterback que veio aí para ser titular, se tudo der certo, talvez o Saints termine essa temporada no lado verde das vitórias, digamos assim, né? Com mais vitórias que derrotas. Mas e você, Igor? Para você, qual que foi aí a pior derrota? Qual foi a melhor vitória? Onde foi que o Saints perdeu a pós-temporada? Fique à vontade. Eu acho que assim, dentro do que o Saints se propôs a fazer e como o Saints se estruturou para voltar para essa temporada, eu acho que ir para os playoffs era quase que uma obrigação, assim. Você tinha um retorno de vários jogadores que estavam há um tempo, você tinha um draft onde você se reforçou nas posições de problemáticas, né, por assim dizer, e então você tinha um elenco ali que você viu, ok, esse elenco é capaz de disputar aqui a NFC. Então não sei se disputar com elencos muito, muito ricos como eram 49ers, Eagles e Cowboys, né, antes da temporada começar. Mas mesmo assim, eu não acho que o time devia muito para os demais times da NFC no papel, né? Eu acho que a derrota mais frustrante, eu acho que essa do Cardinals foi bem bizarra, porque a gente tava bem no jogo, o Dato tinha sido interceptado, mas depois tinha tido uma big play, e de repente, nos 2 ou 3 minutos finais, o Dalton é interceptado 2 vezes, umas inclusive é pick six, e aí, cara, foi bizarro, assim, um jogo que o jogo se perdeu, foi muito louco isso. De um Cardinals, assim, em frangalhos, tanto que o Cardinals, ele só não é a pior campanha, porque o Rams, porque o Bears, né, tava lá e tava todo remendado, passando por um rebuild, assim, mas o Cardinals não era um time pra estar sendo uma das piores campanhas, né, pelo modo que tava caminhando, com o trato de calor quarterback, enfim, várias questões, o Hopkins chegou na temporada passada, mas era um time totalmente atrapalhado, com problemas de front office, com problemas do coaching staff gravíssimos, assim, e o Saints conseguiu ter uma derrota bizarra. Foi a única vitória que o Cardinals teve em casa no ano. Em casa, né, cara? Bizarro. Bizarro, assim, foi assustador como o Saints conseguiu perder esse jogo. E eu acho que vitória... Pô, eu gostei muito da vitória contra o Falcons lá, porque a gente não tava jogando bem. No começo de temporada ainda tava naquele gás, assim, e a gente terminou o jogo na frente, falou, caraca, bom, pelo menos vontade de ganhar e briga esse time vai dar. Mas assim, para vocês terem uma ideia de como a NFC South foi mal, se a classificação para os playoffs fosse baseada apenas não
levasse em conta as vitórias em divisões, por exemplo, né? Por exemplo, o recorde na divisão, né, de cada time, né? Nenhum time da NFC South classificaria para os playoffs. O Lions estava na frente, o Packers eu acho que estava na frente, o Washington Commanders estava na frente, que também foi uma bagunça maluca, é um time com uma defesa muito forte, mas rodou de quarterback, machucou um monte de gente, entrou reserva, saiu reserva, enfim, uma confusão danada. Mas assim, se dependesse, se colocassem todo mundo na classificação igual pontos corridos, assim, né, que não levasse em conta os adversários de divisão, nenhum time da NFC South iria para os playoffs, né? O próprio Bucks, né, a gente lembra de todo o rolê da frustração do Tom Brady, tudo que apareceu, né? O Panthers, assim, sinceramente, eu acho que o Panthers nem sonhava em chegar perto, porque o Panthers também teve mudança de técnico, né? O Matt Rhule é demitido no meio da temporada, assim, foi uma coisa de maluco essa temporada. Eu acho que o coordenador, eu não sei se o Leftwich saiu também do Buccaneers, assim. Cara, foi uma bagunça. E o Falcons nem se fala, né? O Falcons é um time em total reconstrução. E eu gosto do head coach, o Arthur Smith é um bom técnico. Mas assim, a qualidade técnica, a gente olhava para esse time do Falcons e não sabia quem eram os wide receivers do Falcons. Assim, era bizarro. Então, eu acho que a vitória de divisão, né? E a gente acho que vai o Falcons, né? Eu não tô maluco. Foi legal porque eles não podem tirar sarro da gente, porque eles conseguiram ser pior que a gente ainda. E a vitória contra o Rams foi legal, porque tava um clima legal no Superdome, tem toda uma questão com o Rams, né? Depois daquele jogo da no-call, né? Foi o jogo, apesar do Stafford ter saído machucado, foi o jogo, acho que talvez que a nossa defesa foi muito dominante, o ataque foi o jogo cometeu menos erros, assim, foi até interessante por algumas coisas. Mas em geral, nossa, e assim, nossas derrotas foram próximas, porque como a gente comentou, a NFC foi uma bagunça geral, né? Tipo, um time um pouco mais consistente, com a cabeça um pouco mais no lugar, mais bem, não sei se bem treinado, mas melhor planejado nos jogos, teria conseguido até com certa tranquilidade ser campeão de divisão, assim. Então foi uma temporada bem frustrante. Eu acho que todo mundo tem essa sensação, assim, de frustração, que era dentro dos jogos, assim, mesmo. Você viu o time indo de 8 a 80 o tempo todo, e em nenhum momento parece que foi diferente durante a temporada. Só pra finalizar aqui, eu acho que a gente já falou basicamente tudo aí, como foi a temporada do Saints. Só pra finalizar, como vocês veem esse primeiro ano de Dennis Allen no Saints, Ivan? Bom, eu sabia que ele teria algumas dificuldades, mas eu não acho que dá pra jogar tudo pro alto e falar que ele é um péssimo treinador e tudo mais. Ele teve seus méritos, como também teve seus deméritos, mais deméritos do que méritos, é claro. Mas foi nota 5, né? O Saints teve uma campanha que beirou 50%, né? Não tem mais como ter uma campanha de 50%, então foi quase isso. E assim, muita coisa acabou fugindo do alcance dele, né? Fazer certas mudanças, outras não. Mas no geral, eu não acho que ele será um treinador extraordinário, mas ele pode mostrar ainda ser pelo menos um treinador decente, aí que com boas armas, que com algum coordenadores que suplementem bem o trabalho dele. Acho que ele pode até ter algum sucesso na liga. Por enquanto, ainda não acho que ele mostrou muita coisa. Quando ele foi treinador principal antigamente também não mostrou. Ele merecia ter essa oportunidade pelo trabalho que ele fez com a defesa nos últimos anos. Está tendo essa oportunidade. Não aproveitou muito bem esse primeiro ano, mas eu não acho que o Saints
também o Saints também não pensou assim, né? Não era o momento de jogar tudo pro alto e desistir depois de uma temporada. O Saints apostou acreditando no Dennis Allen. E apesar dele não ter feito uma temporada muito boa, eu acho que ele não foi mal o suficiente ao ponto dos Saints não dar outra chance para ele, né? Ele, como eu falei, foi longe do ideal, mas a gente pode dar um pouquinho mais de tempo aí para ver se o Dennis Allen pode se estabelecer aí como treinador principal na liga. Eu acho que assim, o trabalho do Dennis Allen fazendo o que ele faz de melhor e coordenando a unidade defensiva, se você pegar desde o retorno dele ao Saints, né, acho que no último ano do 7-9, né, cara, não tem muito o que reclamar assim dele, assim. Eu acho que como o cara que é a mente defensiva desse time, que foi o cara que construiu essa defesa, que é a principal peça de uma defesa extremamente consistente, que eu acho que hoje é top 10 da liga, e pode chegar a ser top 3, né, dependendo das peças que chegarem, porque top 5, talvez top 3 seja muito, mas assim, do jeito que estava no passado, com o Turner fora, Davenport machucando, Davenport saindo da rotação, enfim, com jogadores que fiquem mais tempo em campo e que o rendimento melhore, essa defesa tem um teto muito alto, né? Então, por do que a gente comentou de peças jovens em todos os setores, jogadores consagrados que conseguem manter um ritmo muito bom. Então eu acho que a questão é avaliar o trabalho dele em tomar de decisões, como foi no jogo do Tampa. Eu acho que nesses pontos que chamam a atenção, momentos para o punch, momentos para a quarta descida, nessas situações. Eu acho que a parte de gerenciamento de vestiário aparentemente está boa, porque não vi ninguém... A gente viu que o CJ Gardner-Johnson não é um problema do Saints, é um problema da liga, né? Então, a decisão tomada da troca e tudo mais mostrou um bom trabalho de vestiário, porque claramente o CJ ele é um cara com problemas no relacionamento com os demais colegas de trabalho, né? Então o Saints soube trabalhar isso para evitar que as coisas escalassem, né, dentro e tudo mais. E eu acho que não vi muita gente reclamando. O Winston reclamou um pouco quando ele saiu, mas voltou, né? Então eu acho que o clima tá ok, não tem que se... Senão ele não teria voltado, tinha se negado a negociar com o Saints. E vamos ver como ele avalia o trabalho daqueles que estão sobre a tutela dele, né? Como, por exemplo, se o Carmichael começar a temporada mal, o Saints vai continuar dando chances, ou ele vai ter o pulso firme de falar assim, não dá mais, vamos ter que mudar a direção do ataque, né? Uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção a gente perdeu alguns coordenadores, perdeu um coordenador importante, né? O Ryan Nielsen foi pro Falcons, e o Chris Richard tá sem time até agora, né? Eles eram co-coordenadores defensivos e ambos saíram, né? Mas não me preocupa tanto porque o Allen, eu acho que ele tem um papel muito importante na defesa, assim, de chamadas, ele que chama a defesa. E eu acho que os nomes trazidos para substituir são bons nomes, os nomes que não vêm talvez em tanto, com tanta pompa ou das melhores temporadas, mas são nomes já de pessoas consistentes na liga e tudo mais. Eu acho que é mais analisar como vai ser ele lidar com a situação caso o ataque não engrene, né? Se o Loomis e ele vai ter que falar assim, olha, precisamos de uma mudança de mentalidade, ou se ele vai ter esse pulso, como o Sean Payton tinha para tirar ou colocar determinados coordenadores e chamar a atenção de coordenador de special teams, né, também, e era diferente. Eu acho que não é para esperar que ele esteja o Sean Payton, mas eu acho que ele pode ser melhor e tem essa capacidade. A questão é ver, eu acho que mais esse gerenciamento do próprio coaching staff, o quão poder ele tem para causar mudança e o quão ele vai enxergar a necessidade de fazê-lo, né? O Carmichael cara, sei lá, vamos ver, né? A gente tem que ver. Algumas pessoas estavam defendendo no sentido de, ele evoluiu e tudo mais, mas eu acho que não basta fazer algumas chamadas criativas. O ataque pode até ser mais pragmático, mas ele precisa ser mais eficiente e consistente, senão não adianta nada. Mais alguma coisa, Ivan?
falar a respeito desta temporada de 2022 do Saints? Vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima que tende a ser melhor. E é isso então, galera. Esse aí foi o nosso pequeno balanço da temporada 2022 do New Orleans Saints. Espero que vocês tenham ouvido e tenham gostado. E como o Ivan falou, da próxima vez que voltarmos aqui no seu reprodutor favorito de podcast, estaremos falando dela da temporada 2023 do New Orleans Saints. Igor, muito obrigada por participar aqui hoje com a gente. Convidadíssimo para os podcasts de 2023. Beijos para ti e para a família. Pô, gente, assim que quando eu tiver um tempinho aí, eu sempre estarei aqui para participar. Caso venham falar de draft off-season, já estou preparadíssimo, porque é uma época que eu adoro. E agora que eu tô mais tranquilo da faculdade, né? Porque a faculdade volta só em junho, né? Estamos aí para brigar sobre prospectos. Bom demais. Um abraço a todos. Ivan, muito obrigado por estar sempre aqui brilhantando o nosso podcast. Faça sua propaganda aí, por favor, Ivan, para quem curte o Pelicans. Olha, eu só vou complementar o que o Igor falou, porque a parte legal de falar do Saints é na off-season, né? Que aí a gente cria expectativas e tudo mais. Depois que começa a temporada, fica mais complicado. Vou fazer a propaganda do Pelicans, porque a gente tá numa briga muito legal contra o Lakers da Jéssica, contra o Clippers do Igor, ali pela vaga direta, pro playoff, pro play-in. Então, assim, quem gosta de NBA, eu tenho a página, né, do Pelicans, pesquisa Pelicans Brasil, o @NOPELS Brasil. Tô lá na torcida pra conseguir uma vaga nos playoffs. Eu acho que nós três vamos acabar indo pros playoffs, mas estamos na última semana da temporada regular, depois começa os playoffs, então agora que a coisa esquenta de verdade, aparece lá que eu vou estar cornetando a outra franquia de New Orleans, que é tão ruim quanto. Valeu aí, galera, por ter escutado até agora. Um abraço. Eu só falo do Lakers na hora que acaba a temporada, porque às vezes eu não consigo assistir o jogo, né, porque é muito tarde por causa do fuso horário, mas eu tenho um aplicativo que vai mandando, né, os resultados, aí de manhã cedo eu acordo, assim, de manhã eu acordo e já vejo o resultado. Tem dia que eu falo, olha assim, falei, pra que jogar? Pra que continuar jogando essa temporada? Deixa pra lá. Mas tudo bem. É isso então, galera. Muito obrigada quem ouviu até o final. Abraço pra todo mundo lá do Saints Brasil, que vai fazer a temporada 2023 conosco. E pra todo mundo lá do nosso grupo do Telegram, que continua aí acompanhando o Saints, mesmo nas piores derrotas da temporada. Abraço para você que sempre nos ouve, espalhe nosso podcast por aí, para os seus amigos que também torcem para o Saints, e nos sigam nas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, mundorudete.wordpress.com, nosso blog. É isso, e se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, agora tem como você dar uma classificação lá, nos classifique aí, nos dê 5 estrelinhas, eu não sei se é estrela ou coração, mas fique à vontade, por favor. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima, galera. Vão assistir Ted Lasso. Obrigada, até a próxima.